Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 6 de maio de 2023. Pessoal, todo mundo sabe, todo mundo viu, semana passada o governo foi obrigado a retirar de pauta a votação do PL da censura, caso contrário, a maioria dos deputados representantes do povo brasileiro votaria contra a instauração da censura na internet brasileira. No entanto, nem o governo, nem Arthur Lira, nem o STF se deram por vencidos e vão fazer nova tentativa de votação do PL da censura, possivelmente daqui a 15 dias no Congresso, com algumas modificações, mas se não passar, Flávio Dino, Arthur Lira, membros do STF já avisam que a regulação da internet, ou seja, a censura, virá de qualquer forma por outros meios. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Pessoal, antes de entrar no assunto, tradicional agradecimento pelas doações do Pix do mês de maio. Já começaram a pingar, embora em quantidade menor do que no mês passado. Dia 2 de abril foi meu aniversário, pingaram os Pix mais gordinhos no início do mês. A doação mensal de vocês é fundamental para a continuidade do trabalho que eu faço aqui no canal há 3 anos, entregando a vocês informação e análise independente. No entanto, como as doações do Pix e os recursos da publicidade do Google oscilam muito conforme a audiência do canal, eu criei uma nova forma de contribuição financeira para o canal. É o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botãozinho Seja Membro do site do YouTube na internet, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão não aparece para portadores de iPhone, você contribui com a quantia módica de R$ 4,99 por mês, tendo acesso, então, a 4 lives mensais, em geral às sextas-feiras, às 20 horas, nas quais eu analiso os fatos políticos da semana e abro para um jogo de perguntas e respostas com os membros do canal. A experiência tem sido gratificante e, além de ter direito a participar dessas lives, você ajuda a estabilizar uma receita fixa do canal. O princípio básico é o seguinte: muitos seguidores contribuindo com baixo valor. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu orçamento, mas se muitos seguidores fizerem essa contribuição mensal, eu resolvo o problema da estabilidade da receita e consigo planejar o trabalho aqui com mais tranquilidade. Agradeço a você se puder pingar o seu Pix mensal ou se tornar membro do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros. Conto com você. Muito bem, gente, vamos lá, vamos reconstituir os fatos. Como vocês viram, uma ofensiva enorme da direita brasileira nas redes sociais sobre os parlamentares, principalmente sobre os parlamentares evangélicos, bancada do Partido Republicano, a bancada da Frente Parlamentar Evangélica, foi fundamental para que o governo tivesse que retirar o projeto da censura de pauta, caso contrário seria derrotado. No entanto, aparentemente, Arthur Lira, o presidente da casa, que está atuando em linha com o STF na defesa da censura na internet brasileira, não gostou da situação. De fato, sofreu uma derrota parcial, tanto Lira quanto o governo quanto o STF, mas não deram o braço a torcer. A jogada agora é a seguinte: querem tirar do projeto de lei 2 dispositivos que obrigariam as empresas de mídia social a remunerar artistas e veículos de comunicação, jornais, emissoras de TV, por conteúdos desses artistas ou desses veículos publicados nas mídias sociais. Isso já existe nos países da Europa e em outros países. O que acontece é que quando estas leis são aprovadas, simplesmente as big tech de mídia social param de publicar conteúdo de artistas ou de veículos de comunicação tradicional para não ter que transferir renda para esses veículos. No entanto, estão tentando implantar isso no Brasil. Estava lá dentro do PL da censura um dispositivo que dizia que as big techs de mídia social teriam que pagar à imprensa tradicional pelo conteúdo delas que fosse eventualmente publicado nas redes, ou pagar direito autoral para artistas se eventualmente os trabalhos artísticos fossem veiculados em mídia social. Para reduzir o potencial de atrito, a resistência das big techs a esses dispositivos, o governo está propondo retirar do texto do projeto da PL 2630, o PL da censura, esses 2 dispositivos e criar uma outra lei a ser
protagonizada por Jandira Fegali, do PCdoB, no qual esses mesmos dispositivos seriam submetidos à votação em separada. Desta forma, imaginam governo, Arthur Lira e STF, que haveria uma redução das resistências dos parlamentares, imaginando que a única causa para os deputados estarem contra o projeto das fake news, ou projeto da censura, como nós chamamos, era a pressão das big techs. No entanto, há um conjunto de arestas não resolvidas com a sociedade brasileira, que é contra a censura e manifestou isso claramente nas redes sociais, fez pressão sobre os deputados, e não resolve também um dispositivo que afeta claramente a liberdade religiosa. As bancadas religiosas, principalmente as bancadas evangélicas, votaram contra o projeto porque ali existe a possibilidade de punição, a censura sobre trechos da Bíblia eventualmente recitados, defendidos por pastores ou padres ou quaisquer pessoas que professam a religião cristã, alegando preceitos bíblicos. Poderiam, por exemplo, ao defenderem a família tradicional, o direito à reprodução por casais heterossexuais, poderiam ser condenados por homofobia, transfobia, seja lá o que for. Portanto, esta questão segue não resolvida, segue em aberto no PL da censura. Até agora não há notícias de que o governo queira mexer nisso. Inclusive há um dispositivo exatamente que garante a possibilidade dessa punição aos pregadores religiosos cristãos. Portanto, eu imagino que a resistência da bancada cristã e da bancada evangélica como um todo não está descartado novamente numa eventual tentativa do governo de colocar os projetos em votação. Eu tenho sérias dúvidas se o lobby das big techs de mídia social, reduzido em função dessa alteração que estão querendo produzir, retirando do projeto de lei essa obrigação de pagar direito autoral de artista ou pagar por conteúdos de veículos tradicionais veiculados nas mídias digitais, resolve o problema. Mas isso não é problema para o governo, para o STF e para Arthur Lira. Vejam só o que disse Flávio Dino logo depois da derrota do governo ao ser obrigado a retirar o PL da censura de votação. É importante dizer à sociedade brasileira, nós temos 3 caminhos possíveis para esta regulação. Uma, que nós desejamos que chegue ao final, é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e há a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente. Os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas, imorais, perderão. Eles vão perder. Não sei se hoje, se amanhã ou semana que vem, mas perderão. Como vocês puderam ver, Flávio Dino aventa outras possibilidades para introduzir a censura na internet brasileira, caso o parlamento brasileiro não resolva como o governo e o STF querem. A solução seria via judiciário ou via regulamentação do próprio Ministério da Justiça. Vejam só que absurdo. No ordenamento jurídico constitucional, na filosofia do Estado Democrático de Direito de todas as democracias ocidentais, está a ideia de que o poder emana do povo significa o quê? O povo é o poder soberano por excelência. E como nas democracias o povo manifesta a sua vontade? Através das votações, através de plebiscitos e referendos, ou eventualmente em manifestações públicas nas ruas, diretamente mostrando a sua vontade, a sua insatisfação ou satisfação com governantes, com lideranças políticas, com as instituições de um país.
Em segundo lugar, abaixo do povo está o poder legislativo, a Casa do Povo. Os revolucionários franceses, quando tomaram o poder, o primeiro órgão de poder criado na França revolucionária foi a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, o povo, através dos seus representantes, deliberando sobre questões legais, sobre legislação, enfim, sobre o orçamento público, aquelas pautas que normalmente cabem ao parlamento. É simplesmente ditatorial, absurdo que, com o povo tendo manifestado majoritariamente nas redes sociais, a opinião pública se manifestado contra a instauração da censura na internet brasileira, com o parlamento brasileiro tendo quase manifestado-se contra a censura, porque se tivesse sido posto em votação, o projeto do governo teria sido derrotado, simplesmente o senhor Flávio Dino está defendendo que o próprio governo, através do Ministério da Justiça ou o STF, podem instituir a censura na internet brasileira. E como seria feito isso? No caso do STF, Toffoli acaba de liberar um processo que está discutindo a validade de um dispositivo do Marco Civil da Internet, no qual afirma-se que as grandes plataformas de mídia social só podem ser punidas por não retirar determinado conteúdo caso a justiça determine a retirada e eles não retirem. O STF está julgando a constitucionalidade desse dispositivo, ou seja, para o governo, para Arthur Lira, para o STF, e possivelmente isto vai ser aprovado pelo STF, as plataformas não precisarão de ordem da justiça para retirar determinados conteúdos do ar. Ou seja, bastará que o governo peça, por exemplo, ou que alguém, eventualmente se sentindo ofendido por algum conteúdo, peça, e as plataformas serão obrigadas a retirar determinado conteúdo sem quaisquer outros requisitos. A garantia de que é a justiça que define, pelo menos, estabelece um rito legal para definir aquilo que deve ou não deve ser retirado, não pelo conteúdo do que é dito, mas porque eventualmente fere a legislação penal brasileira. Calúnia, injúria, difamação, incitação ao crime, são todos crimes previstos em lei e passíveis de punição por legislação já existente. A censura, portanto, não é necessária para este fim. Um dos caminhos, portanto, é por aí, é pelo STF. Outro caminho, que Flávio Dino não esclarece qual é, seria a regulação definida pelo Ministério da Justiça. Não é novidade em se tratando de governos de esquerda, nós sabemos que em 2005 o governo Lula tentou, através de um referendo das armas, forçar o povo brasileiro a votar contra a comercialização de armas legais para cidadãos de bem e o povo derrotou fragorosamente o governo. No entanto, não se dando por vencido, o governo Lula criou o Estatuto do Desarmamento, que quase proíbe a posse e porte de armas por cidadãos legais. As regras criadas são tão draconianas que muita gente que gostaria de ter arma para defender a sua casa, a sua família, desiste devido às taxas e aos requisitos burocráticos e legais para um cidadão ter uma arma no Brasil. O PT, portanto, é craque em driblar a lei, em driblar o parlamento e, nesse caso, driblaram o povo que, num referendo, definiu pela nossa liberdade, pelo nosso direito de compra e posse de armas legais. Portanto, a esquerda comunista tem experiência em driblar o parlamento, em driblar a justiça, em driblar a lei para satisfazer a sua vontade ditatorial. Portanto, estamos diante de 3 tentativas ou de 3 caminhos para tentar impor a censura na internet brasileira. A primeira delas virá, possivelmente, dentro de cerca de 15 dias, de uma nova tentativa de votação do PL da censura com as modificações que eu expliquei nesse vídeo. A segunda seria através desse julgamento no STF, que modificaria o Marco Civil da Internet, permitindo que, por quaisquer pretexto, as mídias sociais sejam obrigadas a remover conteúdos, censura. E a terceira, que não sabemos de que forma viria, é o que Flávio Dino chama de regulação através de medidas administrativas do Ministério da Justiça.
Senhores deputados, senhores representantes do povo, segunda instância soberana da democracia, apenas abaixo do povo, derrotem essa estrovenga. Se nós tivermos que engolir a censura, que seja por imposição do governo ou que seja por imposição do STF, nunca devemos aceitar a censura e a Casa do Povo jamais deveria se submeter às pressões de Arthur Lira, de Flávio Dino ou do STF para restringir a liberdade de opinião no Brasil. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais, acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando, abril está avançando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal aí. Agora o Pix é no Banco Inter, não mais no Banco do Brasil. É a sua doação mensal que garante a continuidade do meu trabalho, que há 3 anos entrego aqui diariamente informação e análise independente, comprometida com o Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso. Agradeço também se você puder continuar compartilhando os meus vídeos, chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. Amanhã tem mais. Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas, com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone, você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.